Você sabe para que serve a válvula de hélio nos relógios de mergulho? É o que você vai ver hoje aqui no GMT-3. Saudações e complicações! Antes de mais nada, quero agradecer ao Fábio, de Apucarana, interior do estado do Paraná, que nos enviou o vídeo da abertura de hoje. E o convite se estende até você. Nos envie o seu vídeo aí falando saudações e complicações, que eu vou colocar na abertura dos nossos vídeos. E falando em abertura dos nossos vídeos, se você pensa que eu ia fazer esse vídeo todo falando com aquela vozinha ridícula, lamento informar, mas você está redondamente enganado. E no vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante, a válvula de hélio nos relógios de mergulho. Para que serve essa tal de válvula de hélio? Eu tenho recebido várias perguntas, algumas pessoas entram em contato comigo e falam: Leandro, eu tenho um relógio de mergulho que ele não tem essa válvula de hélio. É algum tipo de problema o meu relógio não ter? Eu tenho um relógio que ele é resistente a 200 metros de profundidade, mas ele não tem essa válvula de hélio. Será que ele é um relógio pior por isso, por não ter essa válvula de hélio? No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre essa válvula e você vai ver, você vai ter algumas surpresas. A maior surpresa da válvula de hélio é que a utilização dela se dá para uma classe bem pequena de pessoas. São os mergulhadores de saturação. Essa válvula de hélio ela é útil somente para esses mergulhadores que fazem uso dessas câmeras hiperbáricas, que são aquelas câmeras que ficam geralmente em plataformas, né, que são utilizadas para os mergulhos de saturação. Nós vamos comentar também um pouquinho sobre essas câmeras, vou inserir mais ou menos um pouco o contexto dessas câmeras para você ver onde que se aplica o hélio nessa história toda e para que o relógio precisa ter essa válvula, né, quando os mergulhadores fazem uso dessa câmera hiperbárica. E para dar uma exemplificada, uma maneira mais bacana, eu fiz uma espécie de uma maquete, eu vou utilizar um pequeno aquário para fazer para exemplificar como que se dá a utilização da válvula de hélio. Acredito que vai facilitar um pouquinho. Vamos dar uma conferida aqui para você ver como é que funciona, mais ou menos onde que se dá essa utilização da câmera hiperbárica. Vamos lá. Aqui eu tenho um ambiente que a gente vai utilizar como referência para exemplificar melhor o uso do hélio. Obviamente que de uma maneira bem rudimentar, né, eu procurei exemplificar como que se dá a utilização dessa câmera numa plataforma em alto mar. E vamos ver que bicho que dá. Acredito que vai dar para exemplificar direitinho. Vamos supor que aqui nós tenhamos uma linha de água de 150 metros, da superfície até o fundo do mar. E aqui nós temos uma plataforma. Para que os mergulhadores eles possam realizar manutenções em determinadas profundidades, nesse caso aqui é 150 metros, eles ficam encerrados em câmeras hiperbáricas, que são ambientes fechados, que são pressurizados, né? E a pressão que é colocada dentro dessas câmeras hiperbáricas é igual à pressão que ele vai ser submetido ao trabalhar fora da câmara. Por exemplo, se aqui a gente tem uma linha de água de 150 metros e esse mergulhador vai efetuar uma manutenção aqui, ele vai ter aqui nessa câmara hiperbárica a pressão de 150 metros de profundidade. E é durante essa pressurização que entra o hélio. Se os mergulhadores simplesmente pegassem o ar que nós temos na atmosfera e pressionassem, isso iria aumentar a concentração dele no ambiente. Vamos fazer uma suposição aqui. Vamos colocar um mergulhador dentro dessa câmara hiperbárica. Aqui eu tenho uma pedrinha que vai ser o nosso mergulhador. Então o que acontece? Se ele vai realizar esse mergulho até 150 metros, ele entra nessa câmara hiperbárica e aí começa a se pressionar o ambiente. Você começa a pressurizar esse ambiente para que essa pressão aqui dentro seja a mesma que seja encontrada aqui a 150 metros de profundidade. Só que se a gente pegar só o ar comprimido, o ar do ambiente e pressurizasse aqui até chegar essa pressão que ele iria encontrar a 150 metros de profundidade, isso aí traria muitos problemas para o mergulhador.
Por quê? O ar que nós temos na atmosfera, ele tem a sua concentração de nitrogênio. Só que se você aumentar demasiadamente a concentração do nitrogênio, se você pegar o hidrogênio e for ministrar ele em concentrações elevadas no organismo, ele pode causar a chamada narcose, que é quando o nitrogênio começa a se dissolver nos tecidos. Então, para resolver esse problema, seria necessário substituir o nitrogênio por um gás inerte, ou seja, um gás que não provocasse reações no corpo humano. Adivinha então qual é o gás que foi utilizado, que é utilizado nessas misturas como gás inerte? É isso aí, é o nosso amigo hélio. Então nós vamos ter aqui um ambiente com oxigênio, nitrogênio e hélio sendo pressionado. E é aí que começa o azar dos relógios. O hélio ele entra pelas guarnições do relógio durante essa pressurização. Aí você pode se perguntar, mas se o relógio é vedado, como é que o hélio entra no relógio? É por causa do tamanho das moléculas e de átomos. Comparativamente falando, as borrachinhas, as guarnições do relógio, elas servem para impedir a entrada de água dentro do relógio. Então, comparativamente falando, se eu tenho aqui uma molécula de água, certo? Comparativamente falando, se isso daqui fosse uma molécula de água, aqui eu teria um átomo de hélio. Então você vê que a diferença é brutal. O relógio é feito para suportar a molécula de água, mas o átomo de hélio entra com facilidade, até porque o átomo de hélio é uma das menores partículas de gases conhecidas pelo homem. Então daí a facilidade do hélio entrar nos relógios. E a válvula de hélio, ela tem a serventia dela no momento em que está se encerrando o mergulho nessa câmara hiperbárica. O momento em que você começa a reduzir a pressão nessa câmara para que os mergulhadores possam sair dessa câmara e dar por encerrado esse evento do mergulho. A partir do momento que começa-se a diminuir essa pressão, corre-se o risco, caso o relógio não tivesse essa válvula de hélio, da pressão interna dentro do relógio ficasse maior do que a externa, da câmara hiperbárica, que está diminuindo essa pressão, e correria o risco do vidro acabar explodindo do relógio. Há relato de que isso tem acontecido e não é uma maneira, e ele não sai de uma maneira simplesmente se descola, digamos assim, ou solta. Ele pode sair de uma maneira bem bruta e pode até causar um evento de perigo dentro dessa câmara. Imagina, o vidro explode e cega um mergulhador. Isso aí pode causar um problema. Por isso que foram criados essa válvula exatamente para que se aumentasse a segurança interna nesse processo de descompressão. Os relógios que têm a válvula de hélio automática, como o Rolex, por exemplo, alguns modelos Rolex, essa despressurização se dá de maneira automática, e nos relógios que têm essa válvula manual, como esse Phoibos aqui e alguns Ômega, o mergulhador precisa simplesmente abrir e esperar o término da despressurização, porque a pressão interna e externa estão se comunicando por causa dessa passagem aqui. Elas estão equivalentes, essas pressões. E aí então você diz, poxa, então quer dizer que essa válvula de hélio só serve para mergulhadores que fazem mergulhos saturados em câmeras hiperbáricas? Sim, somente nessa classe de trabalhadores, somente esses profissionais realmente precisam de um relógio com uma válvula de hélio. É mais um item de marketing, Você associa a válvula de hélio a um relógio que foi feito por uma utilização num ambiente extremamente hostil, Então você já associa o relógio a um relógio resistente. Enfim, é uma grande ferramenta de marketing, Além do que ter um relógio com válvula de hélio, é muito maneiro. E na verdade a utilização dessa válvula de relógios com válvula de hélio em que não são submetidos a essa utilização em câmaras hiperbáricas, é até perigoso, porque é um ponto de entrada de água. Então, se você não tiver com as guarnições em dia, você pode efetuar um mergulho, se for um relógio com uma válvula manual, você pode deixá-la aberta e realizar um mergulho que não seja um mergulho recreativo, um mergulho a baixa profundidade, e aí corre-se o risco até mesmo de entrar água no relógio. É mais um item, digamos assim, que possa provocar essa entrada de água. Então, na verdade, se você utiliza principalmente esses relógios de alto valor agregado, é indicado que você utilize para esse tipo de mergulho, Você tem os computadores de mergulho, Você não vai colocar, na minha opinião, Você não vai colocar um Ômega aí, um relógio, um Phoibos, um relógio que tenha essa válvula de hélio, como inúmeros outros, um Doxa, relógios que custam uma fortuna para você fazer um mergulho e acabar tendo
uma dor de cabeça. Aí, caso você tenha esquecido de fazer a manutenção nele, ou você tenha comprado um relógio usado e não ter substituído essas guarnições, então pode ser um ponto que vai te dar aí algum tipo de dissabor. Então não corra esse risco, principalmente com esses relógios de alto valor agregado, mesmo que eles tenham essa válvula de hélio. Não é um risco que não vale a pena. Mais uma história interessante envolvendo a válvula de hélio foi como ela nasceu. Existia um mergulhador da Marinha Americana chamado Bob Bart. Ele tinha esse tipo de problema, ele era um mergulhador que realizava mergulhos de saturação na década de 60. E esse mergulhador, esse mergulhador da Marinha, Bob Bart, ele foi a uma feira de relógios e lá ele encontrou um balcão da Rolex. E aí, papo vai, ele chegou lá para conversar e explicou o problema dele para essa pessoa que estava no balcão da Rolex. Ele se identificou como um mergulhador saturado, né? Fazia mergulho de saturação para a Marinha Americana e explicou esse tipo de problema. Ele disse que utilizava relógios e durante o processo de descompressão era normal que o vidro do relógio dele acabasse soltando. E o cara que estava do outro lado, né, o cara da Rolex, era um dos grandes executivos da marca, então calhou desse mergulhador estar falando para a pessoa certa sobre esse tipo de problema. Ele falou sem muita intenção e na verdade estava falando para um dos grandes executivos da Rolex na década de 60. E esse executivo ele também realizava mergulhos e na vida dele ele já tinha realizado mergulhos de saturação. Então ele comprou a ideia e resolveu projetar um relógio que suportasse esse tipo de adversidade, um relógio que tivesse essa válvula de hélio. E sabe qual o nome que ele resolveu batizar esse relógio? Ele resolveu utilizar o apelido que esse mergulhador tinha na comunidade de mergulho. Esses mergulhadores da Marinha que faziam parte desse projeto Sea Lab, né, que era da Marinha Americana, eles tinham o apelido de Sea Dweller, ou habitantes do mar. Daí nasceu o Sea Dweller da Rolex, com essa válvula de hélio e o nome em homenagem a esses mergulhadores da Marinha Americana. Mais uma curiosidade sobre a válvula de hélio e todo esse processo aí que acabou batizando um relógio famosíssimo da marca. Acabou de, alguns meses atrás, desceu até a profundidade Challenger, né? O James Cameron colocou um Sea Dweller na parte externa do rover que ele estava utilizando para chegar até essa profundidade e suportou aí as fossas marianas, chegou acho que a 12.000 metros de profundidade o relógio e suportou essa pressão. Mas aí não tem nada a ver, só uma curiosidade, não tem nada a ver com hélio, até porque ele estava em contato com a água, não existiu nenhum tipo de descompressão. Foi assim que nasceu essa válvula de hélio, através da solicitação desse marinheiro da Marinha Americana na década de 60, Bob Bart. Eu queria poder fazer um agradecimento ao Beto, da Scuba Sul, uma escola de mergulhos aqui de Curitiba. Procurei o Beto para passar uma tarde com ele, conversando sobre mergulho saturado, conversando sobre descompressão. Beto me deu uma aula, me deu vários exemplos, enfim, boa parte do conhecimento que eu passei para vocês aqui desse vídeo veio através das instruções aí desse professor que é o Beto da Scuba Sul. Se você está em Curitiba ou região, pretende fazer um curso de mergulho, não espera como eu esperei não. Eu fiquei 40 anos da minha vida sem colocar um cilindro nas costas, fui lá na Scuba Sul, o Beto falou, não, vamos resolver isso agora. Já fiz um mergulho com ele, foi uma experiência maravilhosa e eu indico para você também. Se você pretende fazer esse curso de mergulho, procura o Beto lá da Scuba Sul, tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso, um momento que você resolver fazer um mergulho com cilindro, foi inesquecível, muito bacana. Beto, muito obrigado para você e para toda a família da Scuba Sul. E uma pequena dedicatória, queria dedicar esse vídeo à filhota do Ralph, um seguidor nosso que está aí sempre comentando com a gente no campo de comentários do YouTube, sempre uma participação ativa. Ralph, um grande abraço para você, parabéns pelo nascimento da sua filhota, certo? Espero que ela seja uma bênção na sua vida, na sua casa e que ela traga um pouco de lucidez a esse mundo maluco que a gente vive. Um grande abraço para você, meu amigo. E é isso aí, galera.
Um grande abraço para todos vocês. Mande sua abertura para a gente utilizar no canal, coloque seus comentários aqui no campo do YouTube, se inscreva na nossa conta do Instagram, se inscreva na nossa conta do Facebook, dê seu like, se inscreva aqui, faça o que você quiser, porque aqui você é muito bem-vindo e aqui você que manda sua dúvida também sobre relojoaria. Vai ser um prazer imenso poder respondê-la para você via e-mail ou qualquer jeito que você achar, e manda que eu dou um jeito de responder. Às vezes não respondo na hora, mas cedo ou tarde eu acabo lá dando uma lida e separando um tempinho para poder responder para vocês. Galera, um grande abraço, foi uma alegria fazer esse vídeo, e não se esqueça, GMT-3 é o canal que descomplica as complicações. Grande abraço, galera, valeu!